Opa! Vocês estão bem? Que bom! Vídeo novo no canal do Soberano Marcial Eterno da melhor forma, espero que esteja do agrado de todos. Deixa seu like pra você não esquecer, tô de olho. Se inscreve se for novo por aqui e comenta qualquer coisinha aí só pra dar aquela engajadinha, tá ligado? Comenta assim, ó, terminou na melhor parte, que é o que vocês mais gostam de fazer. Lembrando que fazer esse vídeo dá um trabalhinho muito puxado, então, por favor, o YouTube não paga muito bem pra criador desse tipo de conteúdo, então no comentário fixado vai estar o link do nosso Pix, qualquer valorzinho do coração que vocês puderem doar vai ajudar demais. Quem não puder doar, seu like já vale todo o meu esforço e bora pro vídeo. O capítulo começa com o nosso prota se alongando, perguntando como eles deveriam competir, refinar pílulas, refinar artefato, purificando, decompondo matrizes, demontando matéria ou qualquer coisa que seja, a escolha seria dos três. E os outros dois ficam em silêncio enquanto o carequinha pensa, a atitude desse garoto vai além de ser despreocupada, é mais como arrogante, convencido e completamente seguro de si. Ele realmente acha que consegue vencer de nós três? Enquanto continuava se aquecendo como se isso fosse um passeio no parque, ele fala, por que não fazemos mais simples? O que acham de refinarmos pedras primordiais? Tenho gostado muito delas ultimamente. Refinar pedras primordiais não é difícil, é essencialmente purificar elas. Usando matrizes e poder da alma, as pessoas conseguem quebrar de maneira contínua e remover as impurezas da pedra primordial, refinando-a de uma forma mais pura de energia primal e sólida. Qualquer alquimista consegue fazer isso, mas é também a melhor maneira de testar as habilidades de um alquimista. Ela testa em sua habilidade de decompor matérias e controle de perda de energia primordial e a força do seu poder espiritual. E vemos os três alquimistas ponderando em silêncio sobre a sugestão do nosso prota. Ele diz, para ser justo, ninguém pode usar matrizes e deve usar puramente seu poder espiritual para o refinamento. O que acham? E os três se assustam. Eles pensam, quando ele mencionou refinar pedras primordiais mais cedo, eu pensei que talvez ele tivesse uma matriz poderosa do qual dependesse. Agora que ele sugeriu usar apenas poder espiritual, é um verdadeiro teste de força sem sorte nenhuma envolvido. Então, os três olham para seus dinheiros e bens apostados e pensam, quem iria brincar com uma quantidade tão grande em jogo? E ponderam em silêncio. Ele diz, haha, esse é o espírito, hein? Já que chegou a esse ponto, mestre Bailey, por favor, haja como testemunha e forneça 4 pedras primordiais de mesma qualidade. E o velhote fala, claro. Então ele pega uma pedra primordial bruta e começa a picotá-la em várias partes. Ele diz que para ser justo, irá dividir um pedaço do material em 4 pedaços, garantindo que a pureza e o tamanho de todos estejam aproximadamente iguais. E ao entregar, ele pede que chequem ela. Todos falam, não há necessidade de verificar os materiais fornecidos por Lord Bailey. E o Ruivinho fala, ótimo. Nosso prota vendo isso fala, ei, por que 4 pedaços? Pegando todo mundo de surpresa que encara ele. Então, dando 2 petelecos, ele manda 2 pedaços para longe, deixando todo mundo em dúvida. Ele diz, não precisamos de tanto, já que é uma competição. Entre eu e os 3 deveria ser 2 pedaços de pedras primordiais. Nessa hora, o velhote, os 3 alquimistas, o carequinha ruivo só tinham uma pergunta. O quê? O carequinha grita, Lord Yuxion, você está sugerindo que eles refinem um pedaço juntos enquanto você refina sozinho? E nosso prota fala, é claro, caso contrário, qual o sentido de uma partida 1 contra 3? Nessa hora, os alquimistas gritam, Liu Xion, você está indo longe demais, deveria ter um limite para subestimar os outros louquinhos para moer nosso prota na porrada por ser subestimado. O velhote pensa, esse garoto não sabe o que é bom para ele. Essa é uma aposta que vale 150 milhões, mas ele está na verdade dificultando para si mesmo, será que ele está louco? O líder do santuário fala, o jovem mestre Xion é mesmo corajoso, é assim que um homem deve ser. E o mestre Bailey pondera em silêncio e fala, você não entende a dificuldade de refinar pedras primordiais, certo? Se eles estivessem competindo na criação de outros itens, até com o esforço combinado do Lord Shinze e dos outros dois, eles não poderiam possivelmente criar um item de quinto grau. Mas é diferente com a refinação de pedras primordiais. Ela combina o poder espiritual e a compreensão deles três, o que é bastante para competir com uma alquimista de quinto rank. E o chefe entende após receber essa explicação. O prota, então sem mais delongas, grita, vou começar. Cheguem mais perto se tiverem coragem. Então ele faz uma super pose e a energia dourada característica dele começa a exalar de seu corpo, deixando o mestre Bailey em choque. Logo vemos nosso prota rodando feito um furacão e começando a apertar a pedra em vários pontos, fazendo vários e vários sinais de mão. O mestre Bailey grita desacreditado, essa é a técnica básica de refinação às 12 formas da neve que cai. O carequinha explica que há 60 anos atrás havia apenas 36 formas nas técnicas básicas de refinação, que eram consideradas habilidades de nível de entrada para alquimista.
Entretanto, o Lord Gufeiyang, com seu talento extraordinário, criou 12 formas que o causou uma divisão na sede da Associação dos Alquimistas. E vemos o velhote perguntando o que são 12 formas da neve que cai? O carequinha continua falando que apenas foi oficialmente confirmado após debates tensos que duraram 20 anos. As técnicas básicas de refinação foram expandidas para 48 no total. O velhote fala que esse conjunto de movimentos é ao mesmo tempo violento e não harmonioso, muito diferente das técnicas tradicionais de refinação, porque recebiam um nome sutil como 12 formas da neve que cai. O mestre Bailey fala que já ouviu Lord Yang perguntar isso antes. Quando Lord Gufeiyang criou essas 12 formas na técnica básica de refinação, ele achou os movimentos feios e tentou por meses fazer eles mais elegantes. Quando ele não conseguiu os melhorar o mínimo possível, ele desistiu de fazê-los graciosamente e em vez disso compensou com um nome bonito. E o velhote ponderava que Gufeiyang é tão caprichoso como nosso prota. O mestre Bailey fala que as 12 formas da neve que cai não são formas que um alquimista normal consegue compreender ou dominar. Apenas alquimistas do quarto rank conseguem espiar dentro dos seus méritos. Entretanto, é também difícil liberar seu poder total. Liu Xiong deve ter ficado imerso nessas 12 formas por pelo menos várias décadas. Só que nessa hora ele percebe a gafe que deu e grita: hã? Mas ele só não tem 15 anos? Ele era apenas um alquimista de terceiro rank meses atrás, enquanto assistia à performance do nosso prota. Nessa hora o Gordola bufa e fala: as 12 formas da neve que cai, eu consigo usar elas também. Então ele se prepara para começar seu movimento. O Lord Bailey pensa, ele finalmente começou a agir. Logo, o velhote começa a rodar também e usando sua bengala, ele começa a acertar a pedra em vários e vários locais. Vemos nosso prota fazendo seus movimentos, aparentemente normal, e o velhote tentando acompanhar, mas suando muito e se esforçando ao máximo. O carequinha simplesmente bufa. Só olhando para esses movimentos, o Lord Zhu já perdeu. Nessa hora, vemos nosso prota meio que finalizando e uma esfera se formando em sua palma da mão e o velhote gritando: pedra primordial de nível baixo, ele avançou para uma pedra primordial de nível baixo. O carequinha exclama suando frio, vendo que não tinha conseguido esse mesmo feito. Os outros alquimistas pensam que as 12 formas da neve que cai estão consumindo muito da energia deles, mas observar o quão casualmente Liu Xiong está lidando com ela, se eles continuarem dessa forma, o velhote vai estar com problemas. Nessa hora, o velhote continua e grita: avance para o nível médio, enquanto acertava a pedra várias e várias vezes e uma esfera também começa a se formar. Mas logo vemos ele ficando sem poder de alma e cuspindo bastante ketchup. Ele exclama e pensa: a pedra primordial dele não sofreu nenhum mínimo de dano, e o ki de alma está perseverando em um estado extremamente puro. Diferente da minha, que já perdeu uma quantidade significativa de Ki-Yuan sob a forte pressão. Eles pensam que é como se nosso prota tivesse uma fonte sem fim de poder, um fluxo interminável dela. O Lord Lu já acabou com sua força, nesse momento crítico manter sua pose já não é mais prioridade. Se ele não agir agora, ele vai perder com certeza. O carinha que parecia um palhaço, puxa a esfera para si e fala: Mestre Lu, afaste-se, vou assumir agora, deixando o carequinha em silêncios. O Ruivo pondera que nosso prota tinha a intenção de ir contra os três sozinho e está mesmo fazendo isso, e até agora era um baile. Vemos que o design do velhote não era parecido com um palhaço à toa, até sua técnica parecia vários balões de festa, e ele começa a se concentrar nela. Logo, um balão absorve a esfera e ele grita enquanto usa sua técnica de refinamento do coração óctuplo. O mestre Bailey pondera que essa técnica é uma única incrivelmente poderosa, especialmente para refinações de pedras. Lord G se imergiu nela por décadas, realizando ela com facilidade e habilidade. Até ele tem que admitir sua inferioridade em termos de compreensão dessa técnica. O carequinha pondera que a pedra do Lord Liu Xiong também avançou para um nível médio, enquanto vemos vários selos de mão do nosso prota refinando a pedra. O mestre Bailey diz que essa era uma verdadeira obra de arte. Ele não sente nenhuma perda de um único traço de energia espiritual durante todo o processo do nosso prota. Se ele não tivesse vendo com seus próprios olhos, ele não acreditaria. Mas que método nosso garotão vai usar em seguida? Depois de alcançar o nível médio, as 12 formas da neve que cai não vai ser suficiente para melhorar a qualidade da pedra. Nessa hora, vemos nosso prota totalmente alheio, como se não tivesse sentimentos, e vários braços, como se fosse a Deus Shiva, aparecem em torno dele feitos de energia. Logo, o careca grita: que tipo de técnica é essa? Estava emitindo uma aura majestosa e vibrações poderosas. A frequência dessa oscilação está mudando repentinamente. Isso era uma compreensão profunda do poder. E o líder do santuário, assistindo, pondera que mesmo sem nenhum conhecimento, ele pode sentir uma união gradual com o universo através do entendimento do Dawn. Essa habilidade supera a do Lord G por vários níveis.
O velhote fala: a união de todas as coisas, a convergência do marcial é o caminho artístico. Todos os caminhos levam à mesma fonte, se tornando um com o universo, o ponto final do espaço, o auge do tempo. Nessa hora, vemos o mestre Baile gaguejando enquanto assistia isso. Isso realmente é a técnica da escritura do fantasma celestial. É realmente a técnica da escritura do fantasma celestial. Todo reluzente, feito uma criancinha. Ele então começa dizendo que a primeira vez que ele se encontrou com essa técnica, ele era exatamente como vocês, um mero alquimista lorde marcial de 4º grau. Ele se lembra claramente, na época ele estava cuidadosamente cultivando ao lado de seu mestre no mar da transformação divina. Antes daquilo, a sede dos alquimistas no mar da transformação divina apenas havia concedido a títulos de anciões honorários a 2 indivíduos. Ele se lembra do dia quando seu mestre informou aos discípulos que a sede da Associação dos Alquimistas havia ganhado outro ancião honorário. Seu mestre contou que o ancião daria uma palestra no dia seguinte, onde ele iria ensinar a técnica da escritura celestial do fantasma. Todos foram fortemente encorajados a participar. O velhote, em sua missão de dominar essa técnica, entrou escondido no quarto de Gu Feiyang, que estava dormindo, que era uma figura reverenciada na Associação dos Alquimistas. Naquele momento, o Lorde Gu Feiyang estava em uma meditação profunda, sentado sem fazer movimento algum. Naquela época, controlado por sua animação, ele se aproximou de nosso prota, correndo e se ajoelhou, implorando com fervor para que ele o ensinasse a técnica da escritura celestial fantasma. O velhote pergunta: o quê? O que aconteceu depois? Gu Feiyang falou alguma coisa? O Lorde Baile fala que não. Demorou muito, basicamente até o amanhecer. Então ele percebeu de repente, enquanto os galos cantavam lá fora, que Lorde Gu Feiyang havia ensinado algo ainda mais importante para ele. E o careca pergunta: você conseguiu receber algo ainda mais profundo de uma noite de silêncio? O mestre Baile termina falando que Lorde Gu Feiyang queria transmitir era que o caminho de um alquimista é ilimitado, mas nossas vidas são finitas, fazendo todos exclamarem. Até com o coração inabalável determinado a seguir o caminho, o indivíduo deve manter os pés no chão, ser firme e eventualmente o sucesso irá chegar, como os galos que cantam no amanhecer. E o carequinha pensa: então é isso, o Lorde Gu Feiyang é realmente uma pessoa extraordinária. E vemos nosso prota lá atrás refinando sua pedra. Então ele pondera que, parando para pensar, realmente aconteceu algo desse jeito, mas parece que não foi como o velhote disse. Naquele dia, depois da palestra, um amigo sacana o convidou para ver algo incrível. Gu Feiyang mal sabia que iriam acabar espiando a imperatriz marcial da Lótus Vermelha, Liu Feiyan, enquanto ela tomava banho. Ele ficou atordoado por um momento pela figura incomparável dela e hesitou por um momento, fazendo com que caísse para trás. Ela então o notou com sua detecção universal. Em seu pânico, ele rapidamente retornou para seu próprio quarto, fingindo estar em uma meditação profunda. Bem quando Liu Feiyan estava prestes a confirmar se ele era o tarado e agir, um jovem desinformado de repente se ajoelhou perante ele. Ele proferiu uma busca obstinada pelo dom e um desejo de aprender as técnicas de escritura celestial fantasma, mas nosso prota mal deu atenção às palavras dele naquela época. Naquele momento, Liu Feiyan estava secretamente o observando e ele não atreveu a mexer um único músculo. Surpreendentemente, esse jovem possuía uma perseverança notável e ficou ajoelhado lá durante a noite toda, e Liu Feiyan, ficando mais impaciente, eventualmente foi embora pela manhã. Enquanto o galo cantava lá fora, do nada o jovem soltou um "Obrigado, Lorde Gu Feiyang, eu entendi", enquanto simplesmente bufava e suava. Com isso, ele saiu correndo animado, deixando nosso prota completamente confuso, enquanto ria falando que conseguiu. Então, voltamos ao presente com nosso prota sabendo que foi isso que aconteceu. Acabou que aquela criança era um velho conhecido do discípulo Dan Yan, e ele até o salvou uma vez. Nosso prota deve a vida dele pro velhote mestre Baile pela segunda vez, né? O mestre Baile fala que seu mestre na época estava cheio de emoção e falou: no futuro, o caminho do alquimista irá com certeza continuar a florescer através de Lorde Gu Feiyang. E vemos que nosso prota, ouvindo isso, quase errou sua técnica. O velhote continua dizendo que deixou seguir os passos de Lorde Gu Feiyang e seguir o caminho do alquimista com grande esforço, sempre buscando pelo auge da arte sem descanso. Ele pondera que originalmente capturou nosso prota pelos 3 grandes selos da vida flutuante do mundo empoeirado e da terra divina, mas ele até sabe a técnica da escritura celestial fantasma, com o qual ele tem sonhado tanto. Mas enfrentar os 3 alquimistas sozinho é impossível, mesmo com essa técnica sagrada. Contanto que ele perca, o velhote pode facilmente comprar essas técnicas extraordinárias com uma quantidade grande de pedras primordiais.
Enquanto ponderava isso, o Ruivinho também pensa que nunca em seus sonhos poderia imaginar que a técnica do nosso prota tinha uma origem tão excepcional, enquanto via ele refinando a pedra. Logo vemos nosso prota suando um pouquinho e o palhacinho também suando muito e bufando para manter sua técnica ativa. O careca fala, essas técnicas de refinamento são realmente extraordinárias, elas podem condensar e estabilizar a energia primordial interior, prevenindo que ela disperse para fora. Essa é uma vantagem justa. O Velete fala vantagem justa, ele está enfrentando 3 oponentes sozinho, isso é considerado uma vantagem justa? E o careca fala, opas, não tá mais aqui quem falou, falei besteira. O palhaço grita, refinação persistente. Técnica de refinação do coração octopo, enquanto estourava o balão e vemos uma esfera se mostrando. Ele bufava muito enquanto segura a esfera falando, pedra primordial de alto nível está feita. E nosso prota também gritava, refinamento, lá ao fundo. O careca grita que nosso prota estava prestes a melhorar ela. E o mestre baile fala, o quê? Um upgrade? Pedra primordial de alto nível? Incrível alguém com apenas 15 anos possuir realmente tal controle. Com a própria força dele, ele melhorou uma pedra primordial bruta a uma pedra primordial de alto nível. Será que ele consegue manter isso? O Ruivinho nessa hora fala, Lorde G, vou assumir daqui da frente, enquanto o palhacinho bufava quase caindo em um estado lamentável. Ele passa bufando falando, nesse ritmo vamos ter que seguir em frente, não importa o que aconteça. E o Ruivo fala, entendo, nesse ponto vencer não seria nada do que se orgulhar, mas perder seria muito humilhante. Então ele se agacha e pondera, não temos mais volta. Nós precisamos usar nossas técnicas supremas. E vemos a esfera embaixo d'água borbulhando. Logo vemos o figurante usando sua técnica com uma grande onda. Técnica do nascer da lua marinha. O mestre baile grita, a técnica suprema da família Shin, a técnica do nascer do luar marinho. O próximo nível seria a pedra primordial de nível superior. O papel da técnica desse processo é mínimo. Um poder espiritual poderoso é necessário para forçá-la ao nível superior. E o careca fala que o poder espiritual de Lorde Shin consegue levar a pedra primordial a um nível superior realmente? O mestre baile fala que é difícil. Ir de alto nível para o nível superior é muito mais difícil que os outros estágios anterior. Se nada de inesperado acontecer, deveria parar no limiar do nível superior, formando uma pedra primordial de nível quase superior. O velhote pondera que já que eles não conseguem alcançar o nível superior e Liu Xiong também parece perto de seu limite, ambos vão terminar com uma qualidade de alto nível, fazendo um empate. Ele em choque pondera, apesar de eu não entender a arte da alquimia, eu ainda consigo enxergar. Enfrentando 3 alquimistas de quarto grau em uma batalha de 1 contra 3, Liu Xiong provavelmente está ficando sem forças. O mestre Baile fala que ele também espera que seja um empate, mas até dentro do alto nível, pedras primordiais têm qualidades diferentes. O careca lamenta pelo nosso prota e diz que essa é uma derrota honrosa. A partir de hoje, apesar do número pequeno de participantes, será conhecido em todo o mundo. Nessa hora alguém grita, sem chance, Lorde Huan. Alguns meses atrás em Chanshui, você também disse que eu seria derrotado durante minha batalha de refinamento de pílulas contra o figurante, mas eu ganhei. Você deve ser maior azarão de todo o continente. E o carequinha estava em dúvidas. Logo, vemos nosso prota falando, você realmente acha que eu já perdi? Técnica da evolução celestial possessão do espírito. E vemos várias escritas místicas douradas adornando o corpo do nosso prota. O mestre Baile, assustadaço, empurra os caras pro lado gritando, o que é isso? Antigos símbolos dourados? Você realmente cultivou uma escritura antiga? Deixando os dois ao seu lado em dúvida. Que diabos é Liu Xiong? Ele pondera que pensou que tendo os 3 símbolos da vida flutuante do mundo empoeirado e da terra divina combinados com a técnica da escritura celestial fantasma já eram surpreendente o bastante. Mas a escritura antiga em frente aos seus olhos destruiu por completo seu entendimento. E vemos ele gaguejando enquanto nosso prota fala Baile Gongjin. Ele tinha que ser um discípulo daquele velho fantasma Danyan, que se especializava em escritura antiga. Mas se ele não usar a técnica da evolução celestial, vai perder sem sombra de dúvidas. Nessa hora, nosso prota flutuava com escrituras adornando como se fosse um átomo, e o ruivo gritava enquanto flutuava em cima da esfera de água. Os dois continuam gritando, usando o máximo de energia que tem para tentar finalizar a refinação das pílulas enquanto suavam muito. No fim, vemos 2 esferas se condensando, só que a do nosso prota com mais energia dourada. O careca diz ambos chegaram ao seu limite e ambas pedras que eles estão refinando pararam de evoluir um pouco antes do nível superior. É um empate? Ambas as pedras estão perto do nível superior, mas nenhuma chegou lá ainda. O mestre Baile diz, apesar de ambas serem quase nível superior, a pedra primordial do Lorde Liu Xiong é uma qualidade ligeiramente maior. É evidente que durante o processo de refinamento, a qualidade da pedra primordial do Lorde Liu Xiong foi melhor preservada, resultando na perda mínima.
e a pedra primordial do outro, entretanto, sofreu significativamente maior degradação. O Lorde Yusion deve ser o vencedor. Os alquimistas suavam e bufavam com cara feia com essa resposta. O velhote grita, haha, ele realmente ganhou pedras primordiais. 150 milhões de pedras primordiais, é muita coisa. Só que vemos o Ruivinho gritando, espera aí, a competição ainda não acabou. O que você está fazendo declarando o vencedor? Enquanto segurava uma pílula roxa. Ao ver essa pílula, nosso prota exclama e pensa, droga, fudeu de vez. O figurante quebra a pílula e vemos uma densa, roxa e forte energia entrando por seu nariz. Ele então geme de dor e vemos que um tipo de Byakugan começou a se formar em seus olhos. Nosso prota pensa que a pílula roxa, conhecida como o Ki roxo do sentido leste, que é refinada a partir do espírito de uma criatura de 7º grau, é um elixir precioso que aumenta o poder espiritual, avaliado em nada menos que 50 milhões de pedras primordiais de nível médio. O figurante gritava muito e usa a técnica A Lua Brilhante ergue-se sobre o mar, sua luz brilhando na correnteza. E pondera, nós já estamos no meio de uma batalha feroz, e nossa reputação que está em jogo, então por que não? O velhote bufano fala, você não tem vergonha alguma? Quanto à batalha podemos deixar passar, mas pensar que você realmente teria que usar pílulas? E o figurante começa a cuspir um bocado de ketchup e fala, está feito, uma pedra primordial de nível superior, enquanto caía para trás e bufava quase sem forças. O careca incrédulo fala, é o nível superior, nós realmente alcançamos o auge agora. E o velhote estava lá atrás chorando, as pedras primordiais que tinham se foram, sem mais nem menos. E o mestre Baile pensava em silêncio, e agora, pequeno Lorde Yusheng? Nessa hora, o careca se assusta e fala, o que ele está fazendo? E vemos nosso prota literalmente tirando um cochilo no meio da água, velho, como se não fosse nada. Eles começam a falar, ele ficou cansado e pegou no sono? Será que ele quer recuperar aos poucos o poder espiritual antes de continuar? Isso é mesmo possível? Depois dessa grande batalha vai levar meses para recuperar por completo. Será que ele está com vergonha demais para admitir derrota que está fingindo dormir? Enquanto eles ponderavam sobre isso, nosso prota estava dentro do monumento do Deus do Mundo, na piscina do renascimento da árvore divina Kongo. Sua projeção espiritual estava flutuando e ele fala, nossa, ela já cresceu tanto, enquanto olhava para a raiz da árvore. Ele então estala a língua falando, meu Deus, gastei poder espiritual demais, e agora minha projeção espiritual está incompleta, eu preciso reabastecê-la rapidamente. Nessa hora, vemos que seu design virou de um gatinho ganancioso e ele avançava dizendo, eu cuidei de você por muito tempo, é hora de me retribuir, quase segurando a raiz da árvore. Ele grita, me empreste um pouquinho do seu poder espiritual para que eu... E fica totalmente em dúvida quando a árvore cria pés e escapa da sua mão. Ela sai correndo e ele, pego de surpresa, totalmente em choque, assistia isso perturbado. Ele exclama e alguém fala, o que você está tentando fazer? Você não sabe o quão o poder espiritual é importante para mim? Você quer tirar ele de mim? E vemos nosso prota encarando algo. Logo ele se vira dizendo, você é o espírito da árvore Kongo. Ao ver um serzinho que parecia um centauro, sei lá, muito foda. E pensa, ele despertou sua consciência tão rápido? Ele diz, eu fiz uma aposta com alguém e estou ficando sem gás. Me empreste um pouco do seu poder espiritual, vou te retribuir várias vezes no futuro. Só que vemos que o bichinho era meio descarado, que bufava, porque eu te daria meu poder espiritual? Mesmo se você pedir por uma porção pequena agora, é uma perda significativa para mim. Você deveria pensar em outra maneira. Não vou te emprestar meu poder espiritual. Só que vemos que o nosso prota já perdeu a boa e partiu pra cima falando, pare de me enrolar. Estamos no mesmo barco. Eu vou ganhar uma quantidade incrível de pedras primordiais e nós dois vamos ganhar com isso. O bichinho então, todo dolorido, fala, parece fácil quando você fala. E se você perder, as minhas dezenas de milhares de anos de cultivação não vão ser todos em vão? Nosso prota estava em seus resquícios de poder de alma gritando, pare de resmungar, pô. O meu poder vai acabar rapidamente em algumas respirações. Se você não me apoiar agora e eu perder a competição, o fornecimento de pedras primordiais para o monumento do Deus do Mundo vai ser cortado e você vai murchar nesse monumento, fazendo o bichinho exclamar. Ele continua, quando isso acontecer, suas dezenas de milhares de anos de cultivação vão ser realmente em vão. O bichinho exclamava em choque, mas vendo que não tinha outra opção, ele diz, tudo bem, vou te emprestar um pouco. Só um tiquinho bem pequeno. E nosso prota fala, tá bom, já entendi. Do lado de fora do monumento do Deus do Mundo, vemos todo mundo assistindo o nosso prota puxar um ronco. Logo, ele abre os olhos e, parecendo Michael Jackson,
ele se levanta, assustando o carequinha que estava atrás dele, perguntando: o quê? Nosso prota então, sem mais nem menos, estava totalmente recuperado e a esfera flutuava em sua frente. Ele grita: técnica da evolução celestial, refinar. O carequinha fala: o poder espiritual dele está completamente restaurado, como isso era possível? E vemos a sua esfera se formando com várias escrituras douradas. Enquanto o velhote também, incrédulo, fala: em um tempo tão curto, sem consumir pílula alguma, como isso era possível? E o mestre Baile fala: não, ele não apenas restaurou ele, mas o poder espiritual dele está ainda mais abundante do que antes. Nessa hora, vemos nosso prota fazendo vários e vários sinais de mão e as escrituras místicas douradas convergindo para a esfera, enquanto os figurantes pensavam: isso não pode ser real. Será que foi tudo um fingimento quando o poder espiritual dele se esgotou mais cedo? Os outros dois também ponderavam em choque. Parece que seu único pingo de esperança foi por água abaixo. Mesmo com os três alternando em turnos, eles perderiam. Nessa hora, nosso prota fala: pílula primordial natural condensar. Então ele grita: feito, quando vemos um ponto de energia densa flutuando em sua frente. O mestre Baile fala: uma pílula primordial natural? E pondera: uma pílula que apenas pode ser refinada por um alquimista de 6º grau. Uma pílula primordial natural. Isso era mesmo possível? E o velhote pensa: o quê? Eu só ouvi falar de um item tão lendário e nunca nem havia visto antes. Nosso prota fala: a pílula primordial natural está completa. E o carequinha fala: oh, você abriu meus olhos. E o velhote fala: então essa é a pílula primordial natural? Nosso prota fala: mestres, vocês estão confiantes nas suas chances de vencer? Totalmente debochado, o vagabundo não perde uma chance. Nessa hora, ele dá uma olhadinha pro lado e fala: hã? E repete: agora que a pílula primordial natural está completa, mestres, vocês estão confiantes nas suas chances de vencer? E vemos os três figurantes totalmente perdidos no chão, bufando em choque e cansados. Encarando nosso prota por um momento, os três se ajoelham gritando: nós admitimos nossa derrota, por favor, nos ilumine, Lord Yuxion. O prota fala: não sou qualificado para ensinar vocês, então vamos só conversar quando tivermos um tempo. O mestre Baile pondera: essa calma não é algo que uma pessoa normal poderia demonstrar. Ele naturalmente age como um rei, aceitando as adorações da multidão, enquanto vemos nosso prota como um rei na frente dos figurantes. O mestre Baile chama por nosso prota, então ele se curva falando: você tem um talento extraordinário que não é desse mundo. Você possui um talento que até supera do Lord Gu Feiyang em seu auge. No futuro você irá sem dúvida se tornar o mestre de alquimia do mundo. E nosso prota simplesmente fala: tudo bem, não precisa de tanto. O líder do santuário ponderava em silêncio. O mestre Baile, o grão-mestre no 6º grau de alquimia, que é um alquimista líder no Império da Chama do Crepúsculo, que até na presença do mestre da seita da Reunião Celestial recebeu um sinal de respeito, está se curvando para esse jovem, o tratando como um igual. Nosso prota simplesmente fala: deixando isso de lado, vamos resolver os assuntos da Jade do Vazio Brilhante. E o velhote estava rindo à toa, falando: jovem mestre 1, eu até trouxe todas as pedras primordiais, nenhuma está faltando. Nosso prota todo ganancioso abraça tudo falando: da próxima vez que houver uma competição parecida, lembre-se de me chamar, seja artes marciais ou artes de alquimia, vou participar em todas elas. E todos os figurantes ao fundo pensavam: ele não parece ter um mínimo do semblante digno de um alquimista, ele é só um ganancioso. O mestre Baile se adianta, parando na frente do nosso prota gritando: Lord Yuxion, você pode ficar só por alguns dias para que todos nós podemos estudar alquimia juntos? Com suas várias técnicas seria incrível. Nosso prota fala: claro, vou cobrar vocês pela hora. O mestre Baile então grita: o poder do Lord Yuxion é espantoso, eu acho que o emblema de um alquimista de 4º grau não combina mais com ele. Eu, por meio deste, oficialmente declaro sua promoção a alquimista de 5º grau e o concedo um emblema de 5º grau. Alguma objeção? E todo mundo fala: sem objeções, concordo plenamente. Ele merece com toda certeza. E nosso prota estava agradecendo: muito obrigado, muito obrigado. O líder do santuário fala: Lord Baile, Lord Yuxion, eu tenho algo a discutir. Temo que Lord Yuxion não será capaz de ficar muito nas associações agora. O mestre Baile então começa a gritar: o que mais poderia ser importante que estudar alquimia? Mesmo se o Império da Chama do Crepúsculo cair, Lord Yuxion deve ficar. E vemos os alquimistas atrás dele, preparando para atracar o líder do santuário. Ele pensa: esses alquimistas são todos lunáticos. Assim que eles ouvem algo relacionado à alquimia, eles não importam com mais nada. Ele fala da distribuição das vagas para o Monte Meru foi anunciada. Depois de deduzir aqueles tomados pelas seitas maiores, o total de 2.000 vagas livres e o resto das famílias nobres competirão. Sob o acordo das forças principais, foi decidida que os 3 impérios irão realizar um teste conjunto, ao autorizar discípulos capazes para aumentar suas chances.
Apesar de todas as forças que receberam as vagas não serem autorizadas a participar, ainda existem diversas famílias nobres e seitas que precisam de vagas. E o mestre Bailey fala, o quê? O cara continua, como uma força independente dentro do Império da Chama do Crepúsculo, a cidade da Chama Marcial não recebeu nenhuma vaga, e com a força do Lord Yucheon, ele pondera. O mestre Bailey fala, Lord Yucheon é um gênio raro da alquimia, participar de tal teste é extremamente perigoso. Você pode lidar com isso se algo acontecer e der errado? Só que o nosso prota o interrompe falando, deixe-me ir. Não é problema algum, mas eu devo ter direito a distribuir as vagas que eu mesmo obter. E o mestre Bailey vira em choque, não, por favor, não. O líder do santuário fala, com sua força, pegar centenas de vagas não é o problema, mas nós não podemos dar todos eles para a cidade da Chama Marcial. Como nós vamos dividir eles entre as facções de maneira justa? Nosso prota fala, não se preocupe, a cidade da Chama Marcial não vai ficar com nenhum. Vou realizar um leilão e vender todas essas vagas por pedras primordiais. E o mestre Bailey fala, o quê? E o velhote lá no fundo simplesmente ria. Ele tá ficando um gananciosinho igual nosso prota. Sem graça, nosso prota fala que nessa cidade só tinha inúteis. Eles iriam desperdiçar as vagas se eles fossem lá. É melhor distribuir para aqueles que precisam. E pensa, se eu dissesse que tem um monumento do Deus do Mundo, vocês iriam à loucura. O líder do santuário fala, bom, com sua intervenção, o Império da Chama do Crepúsculo irá com certeza obter mais vagas que os outros dois impérios. A competição irá acontecer daqui a 7 dias com a localização na ilha Kanghua. Nosso prota fala, ilha Kanghua? E o velhote fala, sim, existe um vasto lago das bordas dos 3 impérios da região do sul, chamado Lago do Coração Claro. Dentre eles existem várias ilhas e a menor delas é a ilha Gonghua. O líder do santuário fala, exatamente. Atualmente, várias das forças maiores já tomaram controle do Lago do Coração Claro e estão fazendo várias preparações para confirmar uma competição justa. Nosso prota então começa a partir falando, isso é ótimo, nesse caso vejo vocês na ilha Kanghua daqui 7 dias. E o mestre Bailey grita tentando parar, Lord Yucheon! E nosso prota simplesmente vira, falando, para aprender o selo da vida flutuante, o selo do mundo empoeirado, o selo da terra divina, irá custar 200 milhões, 500 milhões e 800 milhões de pedras primordiais de nível médio. Para aprender a técnica da escritura celestial fantasma, vai custar 1 bilhão de pedras primordiais de nível médio e em relação ao monumento do Deus do mundo não está à venda. Não importa o quanto vocês oferecerem. E vemos a imagem de promoção de vendas quentes, ofertas justas para todos, grandes recompensas de ações de graças, códigos de descontos do Sol e da Lua. E os figurantes estavam lá embaixo totalmente em choque com a ganância desse pirralho. Enquanto isso, vemos dentro do monumento do Deus do Mundo, uma muda totalmente raquítica tremendo sem força. Então vemos o bichinho totalmente choroso falando, nós concordamos em só um tiquinho, e ele drenou mais que a metade do meu poder espiritual, aquele pirralho maldito. E com essa cena hilária de mais um ser que acreditou em nosso prota e foi enganado, eu vou terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, dá um trabalhão fazer isso, então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal se for novo por aqui, ativando o sininho de notificações e comentando qualquer coisa só para engajar. Lembrando a vocês que fazer esse vídeo dá muito trabalho e o YouTube não remunera muito bem esse tipo de canal, vocês já devem estar careca de saber. Então eu deixo no comentário fixado e na descrição um link que é o nosso Pix para doação. Também fica um QR Code durante todo o vídeo, se você puder ajudar eu vou agradecer de coração. Vejo vocês em breve, até lá fiquem bem, um beijo e fui!